Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei que hora você vai ver essa aula, né? Tô aqui novamente com vocês, mais uma vez, né? Com muitas saudades, como sempre. E dessa vez eu quero fazer uma aula diferente, um pouquinho mais curta, porque Gilmar brigou comigo que a última aula foi muito grande e deu trabalho para ele e para a pastora Rossana para postar para vocês. Mas não é só por isso. É porque o tema dessa aula eu estive orando e buscando no Senhor, e o tema dessa aula é muito lindo. E ele exige de nós muito mais do que ficar me ouvindo, entendeu? Ele exige de nós mais do que ouvir, mais do que aprender. Ele exige de nós mesmo fazer uma reflexão, olhar para dentro de nós e ver se nós estamos mesmo fazendo o que o tema dessa lição traz. Mas eu ainda quero falar da lição passada, que eu gostei muito, né, de falar de Jeremias, e quero perguntar para vocês se vocês conseguiram ler um pouquinho de Jeremias, se vocês conseguiram captar aquela evolução de Jeremias que eu falei, né, que ele passou das conversas para a revelação, né? E isso é muito fácil da gente entender, porque quando Deus vem revelar os seus segredos, ele só revela para os amigos. Assim é conosco, né? Você vai contar a sua intimidade, os seus segredos para quem você não tem intimidade? Nunca, né? E Deus é do mesmo jeito, né? Então, se você ainda não leu Jeremias, eu quero te incentivar a fazer isso, para você captar bem essa evolução no livro de Jeremias, quando ele passa dos diálogos para a revelação, porque isso é tremendo. Mas vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula está na página 71. Ela fala de Zacarias. Zacarias agradece pelo filho, por João Batista. Zacarias, o pai de João Batista, né? Então, essa aula, ela fala de gratidão, né? Por isso que eu falei que é algo que a gente tem que olhar para dentro de nós e ver se nós estamos sendo gratos ou não, né? E o texto base dessa aula, ele tá lá em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, do verso 67 ao verso 80. Então, se você tá aí com a sua Bíblia, mas você ainda não leu esse texto, eu quero te incentivar agora. Você vai parar esse áudio, você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler. Nós não vamos ler aqui agora, porque vai tomar muito tempo. O ideal era que a gente lesse aqui, mas vai tomar muito nosso tempo e ele é meio curtinho. Então, mas você vai parar o vídeo agora e você vai abrir a sua Bíblia e você vai ler o capítulo 1 do livro de Lucas, do verso 67 a 80, que é o cântico de Zacarias quando João Batista nasce, né? Então, faça isso agora. Amém? Então, você já fez, você já leu, você leu várias vezes, muitas vezes você viu, né? Esse tema é lindo, eu acho lindo, assim, eu até queria que um dia a gente pudesse ler e estudar, não todos os cânticos da Bíblia, porque seria impossível, porque só de salmos, que são cânticos, são 150 salmos, né? E todos os salmos são cânticos. Mas existem muitos cânticos lindos na Bíblia, né? Aqui mesmo nessa lição, a gente vai já na introdução falar de outros dois cânticos, que é o cântico de Maria, logo depois do cântico de Zacarias, quando ela soube que ia dar a luz ao Filho de Deus, a Jesus. E o cântico de Simeão, estão lembrados de Simeão? Quando ele viu Jesus sendo apresentado no trono, que ele disse que agora ele podia descansar em paz, porque os olhos dele tinham visto a salvação. Então são três cânticos, dois no capítulo 1 e no capítulo 3 do livro de Lucas. A revista até traz uma reflexão interessante. Eu gostaria de trazer isso aqui para vocês. O autor da revista diz assim, que é quando você sai do Velho Testamento, entra no Novo Testamento através de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele já começa o Evangelho com esses três cânticos, né?
E ele fala que isso não era muito comum no Velho Testamento, não era algo muito comum no Velho Testamento. Então era como se o Espírito Santo tivesse não, ele veio, né, sobre Zacarias, sobre Maria, sobre Simeão, dando a eles esses cânticos, né? Mas a gente pode lembrar de cânticos do Velho Testamento, né? Eu já falei do livro de Salmos, a gente pode lembrar do cântico de Moisés na travessia do Mar Vermelho, do cântico de Miriam. Por isso que eu falo que é um tema muito gostoso, que a gente pode estudar isso depois, os cânticos da Bíblia, né? Interessante que a Bispa Graci estava falando dos cânticos agora, na palavra dela de sábado, de domingo, né? Na palavra semanal dela. E que o Senhor nos dê cânticos mesmo, né, a cada um de nós, porque nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor, para sair dos nossos lábios um cântico novo, como saiu de Zacarias, de Maria e de Simeão, amém? Então essa tem sido a nossa oração, que o Senhor nos dê cânticos novos, amém? Mas vamos estudar um pouquinho do cântico de Zacarias. Você já deve ter lido Lucas 1, do 67 ao 80, né? Eu vou só tentar mostrar para vocês aqui, porque a revista falou para a gente fazer essa, para você, se puder, fazer essa leitura dos 3 cânticos do livro de Lucas. O cântico de Maria, o nosso cântico dessa lição, o cântico de Zacarias e o cântico de Simeão, tá bom? Então, depois você vai lá e vai ler os 3 cânticos, tá bom? Você já leu o de Zacarias, então você vai ler o de Maria e o de Simeão, amém? Então, se a gente for olhar, você já leu, mas se a gente for olhar o cântico de Zacarias, na primeira parte dele, a gente vê claramente 3 coisas. Zacarias aborda 3 temas. Primeiro, a promessa, né? A promessa é feita para o povo, a aliança feita com o povo, a promessa feita a Abraão, né? E Zacarias também traz algo que era muito importante para o povo judeu. No verso 70, ele fala... Ele diz assim, como prometera desde a antiguidade pela boca dos seus santos profetas, né? Então, Zacarias estava falando algo que era muito importante para os judeus, eles davam muita importância à fala dos profetas, né? E o autor da revista fala de algo muito interessante, ele diz assim que as profecias para o povo judeu, elas podem ser comparadas, ele faz uma analogia às montanhas. As profecias que se cumpriam rápido, né, podemos dizer assim, rapidamente, que ia se cumprir em breve, são as montanhas próximas. E as profecias a um longo prazo, um prazo de uma geração, né, como foi Isaías profetizando acerca de Jesus, muitos anos, centenas de anos, né? Então elas são comparadas às montanhas que estão longe, estão me entendendo? Então as profecias muito perto, as montanhas de perto. As profecias que demoravam mais tempo, as montanhas de longe. Então é a primeira coisa que Zacarias traz aqui no cântico dele, ele relembra, né? Que era uma promessa que foi falado, foi profetizado pelos profetas de Deus. Outro tema que ele traz no verso 72, ele diz, para lembrar da sua santa aliança. Então, Deus tinha uma aliança com o seu povo, ele tem uma aliança conosco, né? Ele já havia declarado na Bíblia a aliança, a promessa acerca do Messias, né? Ele já tinha prometido isso, ele já tinha prometido, estava lá em Isaías, que antes de Jesus, antes do Messias, viria alguém para anunciar a chegada dele, né? Um profeta santo para anunciar a chegada dele, que vivia no deserto, né? Voz que clama do deserto, estava falando exatamente de João Batista, né?
Então Zacarias vem e fala tudo isso no seu cântico. Ele traz à memória aquilo que nos dá esperança, né? Ele traz à memória a fala dos profetas, ele traz à memória a aliança de Deus e ele traz à memória o juramento feito a Abraão, no verso 73. Por que você pode estar achando assim, mas o que é isso? O que é isso hoje para nós, querido? Você hoje aí, por isso que eu falei que essa lição é muito mais para olhar para dentro de nós. Você hoje aí, agora, você pode trazer à memória todas as promessas que o Senhor fez para você. As que Ele já cumpriu, as que ainda serão cumpridas, porque ainda não chegou o tempo delas se cumprirem. Mas assim como Zacarias, você pode entoar um cântico dizendo que o Senhor te prometeu, que o Senhor fez, que o Senhor cumpriu. Assim como está na palavra dele, que ele te guarda, que ele te sustenta, que ele te faz mãe de muitos filhos, que ele provém a tua casa. Você pode colocar isso nos teus lábios e entoar um cântico durante esta aula, após essa aula, né? No seu dia, no decorrer do seu dia. Assim como Zacarias trouxe à memória aquilo que os profetas falaram, as promessas de Deus, a aliança de Deus, você pode trazer à sua memória aí hoje todas as promessas que o Senhor já fez para você, amém? E isso vai fazer brotar de você, como disse, ensinou a bispa, vai fazer de você, brotar em você um cântico novo. Olha para o que o Senhor fez, olha para o que o Senhor já fez para você. Isso vai aquecer a chama da sua fé, isso vai aquecer o seu coração, para que você mesmo ainda não vendo, mas creia para o que o Senhor ainda vai fazer, né? Então, o aprendizado de Zacarias nessa primeira parte desse cântico é isso. Assim como ele trouxe à memória as promessas do Senhor, Deus quer trazer à sua memória hoje as promessas que Ele tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém? E a segunda parte do cântico de Zacarias, ele honra o filho de Maria, né? Então, ele honra Jesus, né? E ele fala que, primeiro ele fala do próprio filho, né? Do filho dele. Ele fala de João Batista no verso 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor e preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos pecados. Essa era a missão de João Batista, né? A missão de João Batista era preparar o caminho do Senhor, era falar da salvação, que a salvação vinha por Jesus, pelo Messias. Essa foi a missão de João Batista. E o pai dele já profetizou aqui, assim como já estava profetizado, né? Pelos profetas. O pai dele veio e cantou aqui a missão do seu filho, né? E depois ele fala de Jesus, né? Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz, né? Então, querido, isso para nós fala em o nosso cântico, a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor, ele sempre vai entronizar Jesus, né? Jesus, a revista traz uma frase muito interessante. Ela diz que o centro da Bíblia é Jesus, o centro do Evangelho é Jesus. Tudo é por Ele, para Ele, por causa dele, né? Então, assim como o cântico de Zacarias honrou Jesus, o nosso cântico, a nossa gratidão, né, tem que ter Jesus como centro. Amém? E a terceira parte do cântico de Zacarias, que a gente já até falou um pouquinho aqui, fala de João Batista, né? Da sua missão. E interessante a revista fala de algo que eu nunca tinha chamado a minha atenção. E a revista fala que o ministério de João Batista, ele não teve milagres, não teve sinais, não teve prodígios, não teve maravilhas. Pelo contrário, ele veio com um discurso muito duro,
né? E não tinha sinais, porque a Bíblia, Deus teve esse cuidado, a Bíblia teve esse cuidado para que João Batista não fosse confundido com o Messias, né? E a gente vê que mesmo assim João Batista tem um evangelho, em um dos evangelhos ele fala, né, que ele não é o Messias, né? Mesmo assim ele teve que afirmar que ele não era o Messias, tá? Em João 1, do 19 ao 23. Então foi um ministério sem sinais, o ministério de João Batista. Mas foi um ministério cheio do Espírito Santo, né? João Batista foi marcado. Todos os profetas antes de João Batista ainda não tinham a dispensação do Espírito Santo, né? Por isso mesmo é que o Evangelho também fala, né? Que existe um ministério até João e outro ministério a partir de João, porque a partir de João é com o Espírito Santo de Deus, amém? E eu queria agora falar um pouquinho da sua experiência, né? Eu queria, como eu disse, essa lição é curtinha, porque eu quero incentivar você a olhar para dentro de você, a olhar para as promessas, como eu já falei, né? A olhar para as bênçãos que você já recebeu e para as promessas que você ainda tem, e te incentivar a entoar um cântico novo, um cântico de gratidão. Todos os cânticos que nós falamos aqui nessa lição, eles são cânticos de gratidão, né? A revista, ela traz quatro tópicos que nós devemos ter em mente para ser gratos. Ele diz assim: expressar louvor é um ato de gratidão e de fé. Aí depois ele traz outro tema, a revista traz outro tema. Só podemos fazer isso fortalecidos no Espírito Santo, né? Porque através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. O terceiro tema que a revista traz, ele diz assim: como cristãos podemos proclamar o plano salvador com poder, né? E isso gera gratidão, queridos. Não há nada que nos possa fazer mais gratos do que saber que nós somos salvos. Não há nada que possa nos fazer mais gratos do que saber que o nosso destino era o inferno, porque o salário do pecado é a morte. E saber que Jesus se fez maldição por nós, levou sobre si os nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso a Ele e fôssemos morar com Ele. Sabe, nada pode nos fazer mais gratos do que isso. Não tem nenhuma bênção, nada, né? E o último tema que a revista traz é outra promessa linda, que é o que também nos faz muito gratos. Que a revista até diz assim, que a vinda de Jesus é o maior motivo da nossa gratidão, né? Então, a salvação e a volta de Jesus para que nós possamos ir morar com Ele é o maior motivo para nós sermos gratos. Então, por isso que eu falei para você que essa lição é uma lição curtinha, porque eu quero que você, depois que nós terminarmos, você vai desligar esse áudio e você vai aí para o seu lugar secreto, para o seu cantinho, para o seu quarto, eu não sei onde é, mas você vai expressar o seu louvor e a sua gratidão ao Senhor. E você vai aprender a fazer isso todos os dias. Nós temos que fazer isso todos os dias. A lição já nos deu algumas pistas, né? Alguns temas. Você vai agradecer ao Senhor pela salvação. Você vai agradecer ao Senhor pelo perdão dos pecados. Você vai agradecer ao Senhor porque Ele prometeu que vai voltar para nos buscar e Ele vai voltar. Amém? Você vai agradecer ao Senhor pela saúde, né? Em tempos de pandemia. Você vai agradecer ao Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Você vai agradecer ao Senhor porque você fez pelo menos 1 ou 2 refeições hoje.
Você vai agradecer ao Senhor porque você tem uma cama, um travesseiro para deitar. Quantas pessoas estão na rua hoje? Não tem uma casa, não tem um lar. Então, como diz o cântico, né, o hino, conta as bênçãos, conta quantas são. Você não pode nem contar quantas bênçãos você tem, quantas bênçãos o Senhor já fez e ainda fará por você, não é mesmo? Então eu quero que você exercite hoje a gratidão. Entoie um cântico de gratidão ao Senhor hoje, depois que nós terminarmos essa lição. Amém? O conteúdo era esse, como eu falei, é um conteúdo curtinho, porque eu quero incentivar você a entoar o seu cântico de gratidão. E para encerrar, há alguns anos atrás teve um seminário na igreja e foi um casal, eles foram falar sobre família. E foi um seminário, eu lembro que deram o nome de Pais e Filhos, esse seminário. Foi um fim de semana onde eu aprendi muito, marcou a minha vida aquele seminário. E eu me lembro que aquela pastora, ela falou uma frase que eu não me esqueço mais, e eu queria terminar com essa frase hoje. Eu lembro que ela disse assim, que a felicidade não nos faz gratos, é a gratidão que nos faz felizes. Então não espere ser feliz para ser grato. Seja grato e você será feliz, amém? Eu quero deixar aqui para você marcar aí. Tá vendo? Dá para ver? Eu repito para você. A felicidade não nos faz gratos. É a gratidão que nos faz felizes. Amém? Então, eu consegui terminar minha aula em tempo recorde. Vou levar os parabéns do meu marido e da pastora Rossana, porque eu consegui fazer uma aula em menos de meia hora. Amém? Mas antes de terminar, eu queria falar para você que faltam 5 lições do livro para terminar o tema deste ano da Escola Bíblica, que é a oração, né? E eu tive a curiosidade de olhar o livro e a última lição, ela traz um exercício para nós, que é de orar um pelos outros. Então, eu não sei como que a pastora Rossana vai fazer isso aí no grupo da Escola Bíblica, mas ela vai fazer esse sorteio e a gente vai ter aí 5 semanas, né? 4 semanas, de 4 a 5 semanas para estar orando uns pelos outros, tá bom? E você vai colocar o nome dessa pessoa na sua oração. Coloca o meu nome também aí, pastora Rossana. E me dá também o nome da pessoa que eu vou orar, tá bom? E vocês vão orar e na última aula, essa tarefa já estará cumprida, porque nós já fizemos ela durante esse último mês da aula, tá bom, queridos? Muita saudade de todos, amém? Vamos orar para terminar, porque eu tenho tempo. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, queremos te agradecer por tudo, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos redimiu, porque o Senhor nos perdoou os nossos pecados, porque o Senhor cuida de nós enquanto estamos aqui, cuida da nossa família, o Senhor nos sustenta, nos provém, nos dá trabalho, nos alimenta, e porque o Senhor voltará para nos buscar, voltará para buscar a igreja do Senhor. E até lá, Senhor, nos adestra, nos transforma, que haja transformação em nosso ser, que nós sejamos a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Nos dá um coração grato, Senhor. Nos dá um cântico novo, um cântico de gratidão. Amém? Fiquem todos com Deus, até a próxima aula, tá bom? Comigo, com outro professor que vai estar aqui, tá bom? Um beijo grande. Muitas saudades.